Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Hoje vou quebrar um pouco o meu protocolo e não fazer uma mensagem, um sermão expositivo, mas fazer um sermão que nós chamamos no seminário de sermão tópico. Um sermão sobre um tema, porque hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto da mais alta importância, um tema urgente, necessário, oportuno para a igreja, nessa conjuntura que estamos vivendo. Nós vamos tratar hoje sobre a oração, a força mais poderosa da terra. E esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz assim no verso 14: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo tinha uma causa importante, urgente, e o judeu orava sempre de pé, mas havia alguns momentos em que ele colocava de joelhos para orar. E eu quero dizer aos meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo foi considerado, e com justiça, ao longo da história, como o maior teólogo do cristianismo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também foi um dos homens mais dedicados à oração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele, mais você é ousado na oração, mais você quer buscar a face do Eterno. Isso porque não tem cristianismo sem oração, não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração, não tem poder de Deus para a igreja sem oração, não tem avivamento sem oração, não tem abundantes conversões sem oração, não há milagres na terra sem oração. Então, eu gostaria de conclamar você para nós entendermos o poder da oração. E eu queria, a título ainda de introdução desta palavra, fazer uma espécie de apanhado nas Escrituras, para ver se as pessoas que viveram antes de nós, no período bíblico, foram pessoas comprometidas com oração. E até que ponto a oração, muito mais do que um exercício devocional, muito mais do que você se sentir bem na presença de Deus, se a oração de fato mudava as coisas, mudava as circunstâncias. Quem muda a circunstância é Deus, mas Deus muda as circunstâncias através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço estendido de Deus começa a agir soberanamente na história. Se o povo de Deus não ora, as ações e as intervenções de Deus podem ser recolhidas. Então vamos ver isso. Você pega, por exemplo, o pai dos crentes, Abraão. Ele intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Eu olho Jacó no val de Jaboque orando em lágrimas. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Eu encontro um Moisés orando em Cades Barneia, diante de uma situação crítica, porque Deus havia tomado a decisão de destruir aquele povo, e começaram uma nova nação através de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo, e diz: Deus, perdoa este povo, ou risco o meu nome que escreveste, e Deus poupou a nação de Israel, em resposta à oração de Moisés. Eu vejo Ana, orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho, e Deus ouve a sua oração, e ela vai ser mãe do maior profeta, sacerdote, juiz daquela geração, porque a Bíblia diz que Deus é quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus cura. Eu vejo o seu filho Samuel, filho de Ana, orando pela nação,
e afirmando o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu encontro Ezequias orando a Deus diante de uma sentença de morte, enviada pelo próprio Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Escritura que ele se volta para a parede, e ele ora intensamente, e ele chora copiosamente, e Deus responde rapidamente, revertendo o quadro, revertendo o diagnóstico, revertendo a sentença de morte. Eu vejo Daniel orando, e Deus trancando a boca dos leões. Eu vejo Daniel orando, e diz a Bíblia que uma batalha espiritual se desenrola nas regiões celestes. Eu vejo Daniel orando para Deus trazer quebrantamento ao povo, porque o cativeiro duraria 70 anos, mas diz a Bíblia que naquele momento o povo dele se voltaria para ele, e o povo estava com o coração endurecido. Eu vejo Neemias orando. Ele é um governador, ele é um estrategista, ele é um administrador de escola. Eu vejo Neemias orando, e a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombro, e ele, pela oração, se põe nas mãos de Deus e se coloca à disposição de Deus, e a cidade é restaurada e os muros são erguidos em 52 dias. Eu vejo Jesus orando no Rio Jordão. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: este é o meu filho, o meu amado, o meu escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer. Eu vejo, irmãos amados, o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão. Esse homem ora na praia, esse homem ora na sinagoga, esse homem ora no templo, esse homem ora na prisão. Esse homem é um homem que ora sem cessar, e agora ele está diante de Deus, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu vejo os discípulos orando, unânimes, em oração, perseverando, em obediência à orientação de Jesus: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias, 120 pessoas oram com a sua alma, com o seu coração, com o seu propósito, e os céus se fendem, e o Espírito Santo desce, e eles são revestidos com poder. Eu vejo os crentes da igreja primitiva orando, diante das ameaças, dos perigos, e diz a Bíblia que a casa treme, o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo, e começam a pregar a palavra com toda a autoridade, ou com todo o poder. Eu olho para a história da igreja, e eu vejo os pais da igreja orando, eu vejo os mártires orando, eu vejo os reformadores orando, eu vejo os puritanos orando, eu vejo os avivalistas orando, eu vejo a igreja de joelhos, e quando a igreja ora, ela marcha resolutamente. Então, dito isto, eu gostaria de olhar com vocês alguns pontos para destaque. A primeira coisa, irmãos, é que a igreja cristã recebe poder do Espírito Santo quando ela ora. A igreja está precisando do Espírito Santo, irmãos. Primeiro porque tem muita gente, mundo afora, desistindo do Evangelho, se apostatando da fé, igrejas fechando, denominações morrendo, denominações históricas perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, seminários que outrora formaram pastores, missionários, hoje ensinam ceticismo, apostasia. É hora da igreja orar, para Deus reverter esse quadro, para Deus trazer um avivamento na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Quando aqueles discípulos se reuniram no cenáculo, e todos perseveraram unânimes em oração durante 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu vejo os apóstolos diante de uma demanda enorme de assistência social, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidos, eles tomaram a decisão: vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra, e vamos nomear homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé, para tomarem conta da diaconia das mesas. Vamos nos concentrar na vida de oração. Eu vejo, queridos irmãos, que a igreja precisa orar. Mais do que nunca precisa orar numa crise como esta. Mas em segundo lugar, eu quero destacar que a oração é a base do avivamento da igreja.
Como nós precisamos desse avivamento, irmãos. Nós não gostaríamos apenas de ler sobre o avivamento, de dizer para o povo: olha, houve um tempo em que Deus visitou o seu povo, em que Deus derramou o Espírito Santo. É gostoso ler, é importante ler o que Deus fez no passado em Jerusalém, o que Deus fez no passado em Antioquia da Síria, o que Deus fez no passado em Éfeso, o que Deus fez no passado lá nos primeiros séculos do cristianismo, o que Deus fez no passado lá na Reforma, o que Deus fez no passado lá na Inglaterra de John Wesley, o que Deus fez no passado lá nos Estados Unidos no século XIX com Dwight Lyman Moody, o que Deus está fazendo em outros lugares, mas nós queremos também aqui. Eu disse para o pastor Arival hoje no escritório, uma coisa que me marcou muito, quando nós fomos a Quacisabanto, ver aquele avivamento que ocorreu em 1966, e quando nós fomos, era 1991, portanto, algumas décadas depois, e o pastor Elor disse o seguinte para nós: sempre que nós começamos a escrever sobre avivamento, é porque ou ele já foi embora, ou ele ainda não chegou. Porque quando ele chega, você não tem tempo para escrever nada, você só tem tempo para viver aquela experiência gloriosa. Como nós precisamos, irmãos, de um sopro de Deus, de um alento de Deus, de uma visitação poderosa de Deus, de uma manifestação do poder de Deus, tirando as cinzas, soprando as brasas, inflamando o nosso coração. Quantas pessoas apáticas, quantas pessoas acuadas, com medo, desesperadas, quantas pessoas que encontram até na pandemia uma boa desculpa para não estar na casa de Deus, quantas pessoas acovardadas. E hoje eu disse para o pastor Arival, quando entrei, me emocionei muito de ver essa querida irmã aqui no banco da frente, num balão de oxigênio, na casa de Deus. Ela tinha todos os motivos para dizer: eu não vou, eu não posso ir, e ela está aqui. Quanta gente com saúde, que arranja uma boa desculpa para não vir. E eu espero em Deus que não haja no coração das pessoas um amor fenecendo, uma chama apagando, um fervor desaparecendo. Precisamos de avivamento, precisamos de um sopro do Espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É promessa de Deus, é promessa de Deus, que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre o sedento. É preciso ter sede de Deus, para que o Espírito Santo desça. Quem não tem sede de Deus, não tem avivamento, irmãos. Às vezes estamos dando sede de tanta coisa, de dinheiro, de sucesso, de saúde, de fama, de progresso, de prestígio. É preciso que a igreja tenha sede de Deus. Quando a igreja estava passando uma crise enorme, lá na Inglaterra, nos idos de 1739, as igrejas fechando, os crentes aparecendo da igreja, os púlpitos sem poder, a palavra de Deus rara nas igrejas, um grupo de estudantes começa a sentir um fardo no coração, e esse grupo foi batizado depois de Clube Santo, porque aqueles moços se reuniam para buscar a face de Deus, para orar a Deus, para clamar por um avivamento para a igreja da Inglaterra, até que de repente, numa noite, 31 de dezembro de 1739, 3 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a igreja se levantou, e a igreja se encorajou, e centenas de milhares de pessoas foram salvas. No século XIX, novamente, quando a Inglaterra estava varrida pelo liberalismo teológico, Deus levantou um homem chamado Charles Haddon Spurgeon,
E aquele homem pregava para 12 mil pessoas todo domingo, todo domingo, todo domingo. E alguém perguntou: mas qual é o segredo de tanta gente vir, e de tantas mudanças, de tantas conversões, de tanta manifestação do poder de Deus? Ele disse: é a reunião de oração da igreja na segunda-feira. Essa reunião de oração é a usina de poder da igreja. Precisamos de orar para recebermos um poderoso avivamento dos céus. Mas em terceiro lugar, irmãos, prestem bem atenção nisso, a oração é a base para a restauração de uma nação. Preste atenção nisso, quem muda a nação não são os políticos. A igreja precisa entender que está na mão da igreja esta usina de poder, esta arma mais poderosa do mundo. É Deus quem põe no trono e tira do trono. É Deus quem levanta uma nação e faz baixar uma nação, cair uma nação. Olha para a história e você verá isso. Quando Ezequias orou, diz a Bíblia que Deus livrou Jerusalém e o seu reino, o reino de Judá, de um ataque terrível, de um poderosíssimo império, que já havia derrubado o reino do norte, Samaria. Deus poupou a nação, em resposta à oração do líder daquela nação. O doutor Edwin Orr, que talvez foi a maior autoridade sobre o avivamento no século XX, que esteve aqui no Brasil, no centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, narra sobre o colapso econômico que atingiu os Estados Unidos nos idos de 1850. Ele diz que naquela época os bancos faliram e fracassaram. Os empresários estavam em crise. As estradas de ferro faliram. As fábricas fecharam. Milhões de trabalhadores desempregados. É um cenário muito parecido, às vezes, com o que nós estamos começando a assistir no Brasil e no mundo. A economia colapsando. A saúde entrando numa situação, como já foi descrita aqui pelo pastor Arival, de adversidade, porque quando você acha que a coisa está melhorando, de repente surge uma novidade, que contraria a expectativa, ou mesmo o saber da ciência, e muda tudo. Pois bem, diante daquela crise, no dia 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, comerciante, assumiu o posto de missionário urbano em Nova York. A sua denominação estava perdendo milhares de membros todos os anos. E Jeremias Lampier imprimiu um folheto e distribuiu em Nova York. No dia 23 de setembro de 1857, ele começa uma reunião de oração no hotel. O objetivo era juntar comerciantes, mecânicos, viajantes, para buscarem a Deus. No primeiro encontro, na primeira reunião de oração, 6 pessoas. Na segunda semana, 40 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócios orando em Nova York por um avivamento nos Estados Unidos da América. Esse avivamento chegou, irmãos, e varreu toda a nação. Boanerges Ribeiro escreveu um livro sobre Moody, que estava vivenciando essa experiência, e disse que a seara estava em fogo. Quando se percorria a nação, parecia que o país inteiro era uma reunião de oração. As igrejas se fortaleceram. Como fruto desse avivamento, um jovem que estudava em Princeton, ao escutar um sermão do seu professor Charles Hodge, pregando sobre obra missionária, ele sentiu o chamado de Deus e veio para o Brasil, Ashbel Green Simonton, com 26 anos, para plantar a igreja presbiteriana do Brasil. A nossa denominação é fruto desse avivamento. E eu espero, amados irmãos,
que Deus nos mova a orar pelo Brasil. Estamos vivendo uma crise política em todos os poderes constituídos, precisando de uma visitação do céu, de homens que governam, de homens que legislam, de homens que julgam, que têm o temor de Deus, que reconheçam que Deus é soberano, e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos de uma igreja quebrantada, de uma igreja sedenta de Deus, de uma igreja que entra na brecha da oração, de uma igreja que paga o preço da oração, da renúncia, para que Deus visite a nossa terra e poupe a nossa nação. Mas talvez alguém diga assim: bom, mas a oração não muda a circunstância. Pois eu quero lhe dizer que quem muda a circunstância é Deus. Não é a oração que é poderosa. A oração aciona o braço do Todo-Poderoso. É quando a igreja fraca ora ao Deus onipotente, Deus age e muda as circunstâncias. Se não vejamos. Está escrito na Bíblia que quando, numa batalha, Moisés estendia as mãos, intercedendo pelos soldados que estavam no campo, enquanto ele orava, com as mãos estendidas, os seus soldados prevaleciam. Se as orações cessavam e os braços encolhiam, o inimigo prevalecia. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz o inimigo recuar. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem. Segundo exemplo que eu lhes dou, do próprio rei Ezequias. Porque duas coisas estavam acontecendo. Ezequias começa a reinar com 25 anos. Ele reina 29 anos. Quando ele estava com 39 anos de idade, ele enfrenta dois problemas impossíveis de serem resolvidos pelo engenho humano. Primeiro, um ataque militar do mais poderoso império do mundo, o Império Assírio. Maior império da época, já tinha derrubado Samaria, agora cerca Jerusalém, tem 185 mil soldados na época, mais do que a população de Jerusalém, cercando a cidade, e o rei manda um recado, e o comandante manda um recado para o rei Ezequias: pode se render, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. Diz a Bíblia que Ezequias orou, e Deus mandou um anjo, e matou naquela noite 185 mil soldados assírios, e libertou Jerusalém, em resposta à oração. Mas uma segunda situação que mudou, é que diz a Bíblia que este rei, com 39 anos de idade, embora rico, poderoso, ele enfrenta uma enfermidade, uma úlcera. Nenhum médico podia tratá-lo, nenhuma medicina podia curá-lo. E a ordem de Deus para ele, por meio do profeta Isaías, foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pois diz a Bíblia que ele se voltou para a parede, orou e chorou. E Deus reverteu o quadro, e Deus suspendeu a sentença de morte, e lhe deu mais 15 anos de vida. Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Deixa eu lhe dar um terceiro exemplo. Está lá em Atos capítulo 12, o rei Herodes Agripa I já tinha passado o fio da espada e degolado Tiago, irmão de João, e tinha colocado Pedro numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma, aguardando o final da festa para matá-lo. E diz a Escritura que a igreja estava em oração. E em resposta à oração da igreja, um anjo de Deus é escalado para ir lá na prisão, acordar Pedro. Fica de pé, bota a sua sandália, bota a sua roupa, e tira Pedro da prisão de segurança máxima, abrindo as portas de ferro, abrindo o portão de ferro, quebrando as cadeias e libertando aquele apóstolo.
Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Talvez você diga, bom, isso aconteceu no período bíblico. Mas deixa eu só lhe dar um exemplo nosso aqui. Se você um dia tiver a paciência de ler o prefácio de Dona Eusa Lidório, ao livro que tive a bênção de escrever, Mães Intercessoras, você vai ver lá o relato de Dona Eusa Lidório, mãe de Ronaldo Almeida Lidório, quando ele estava pregando no Peru, entre o Sendero Luminoso, quando aqueles terroristas entraram dentro da igreja onde Ronaldo estava pregando, e botaram a mão nele, e o encapuzaram, e o jogaram dentro de um carro, e levaram-no para o paredão onde eram fuzilados. E naquela noite, a sua mãe, sem saber do que estava ocorrendo, foi despertada na noite, com um forte peso no coração. Ela disse, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas eu me coloco na brecha em favor dele. Livra o meu filho, livra o meu filho, livra o meu filho. E quando ele estava para ser fuzilado, passa um carro em alta velocidade e para, e pega o Ronaldo e o tira das mãos do Sendero Luminoso, e ele é poupado. Porque Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Ainda hoje, Deus é o mesmo, Deus faz o mesmo, onde Ele quer, com quem Ele quer, para a glória do seu nome. Mas eu queria concluir, dizendo a você que, em quinto e último lugar, a oração nos capacita a enfrentar os grandes dramas da nossa vida pessoal. Está escrito no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui uma ordem, invoca-me no dia da angústia. Aqui uma promessa, eu te livrarei. Aqui um resultado, e tu me glorificarás. Eu não sei qual a angústia que você passa, eu não sei qual a angústia que você enfrenta, eu não sei qual a crise que bate à sua porta, eu não sei qual a causa que você tem, que só um milagre resolve. Quem está te dando essa orientação é o próprio Deus Todo-Poderoso. Invoca-me nesse dia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vejo Davi chegando em Ziclag, com seus companheiros, e quando ele chega e vê a cidade queimada, vê a cidade ferida, vê os filhos, as filhas, as mulheres levados cativos pelos amalequitas, os terroristas do deserto, e diz a Bíblia que ele chora, até não ter mais forças para chorar, ao ver esse quadro. Seus homens estão revoltados com ele, por causa dos seus filhos e filhas, e querem apedrejá-lo. E naquela circunstância, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e pôs-se a buscar a Deus em oração. E ele faz uma oração e pergunta, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha vida, na minha família, na família dos meus amigos, ou eu vou reagir? E Deus diz para ele, reage Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E Deus reverteu aquele quadro. E eles foram, e eles lutaram, e eles venceram, e eles tomaram de volta os filhos, as filhas, as mulheres, os despojos, tudo Davi tornou a trazer. Sabe por quê? Porque Deus responde às orações e reverte as situações mais difíceis, até mesmo impossíveis. Quero concluir, para mim, com um exemplo máximo do que Deus pode fazer por meio da oração. A experiência do próprio Jesus, o Filho de Deus. Quando ele entrou no Getsêmani, naquela noite fatídica, onde ele foi preso, cuspido, esbordoado e julgado pelo Sinédrio e acusado de blasfêmia e conspiração, diz a Escritura que ao ficar apenas com os 3 discípulos mais próximos,
Pedro, Tiago e João, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus entra então na mais titânica batalha da humanidade, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, oferecendo forte clamor e lágrimas. Ele orou, ele chorou, ele suou sangue. Mas quando ele se levantou dali, não tinha mais angústia. Não tinha mais angústia. Agora os inimigos chegaram, armados até os dentes, e ele que se apresenta e pergunta: quem vós buscais? A Jesus o Nazareno? Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui ele é espancado, ele é cuspido, ele é esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui ele carrega o lenho sobre as ruas apinhadas de Jerusalém. As mulheres choram e ele diz: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. A partir daqui ele é pregado naquele lenho maldito, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a sua, para a minha, para a nossa salvação. Bendito seja Deus, porque quando você ora, Deus remove as dores da sua alma, as angústias do seu coração. Deus muda as circunstâncias e dá para você a vitória. É tempo da igreja orar. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.